19 de fevereiro de 2025, quarta-feira da sexta semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Eu vos saúdo com a paz de Jesus. Quarta-feira, louvado seja Deus nos encontrarmos. Sintam-se bem acolhidos. E nós vamos refletir em comunhão com a igreja nesta manhã a primeira leitura da liturgia de hoje, que é a leitura do livro do Gênesis, o capítulo 8, versículos do 6 ao 13 e do 20 ao 22. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo que ficou revoando até que secassem as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Pela tardinha, ela voltou e eis que trazia no bico um ramo de oliveira, com as folhas verdes. Assim Noé compreendeu que as águas tinham cessado de cobrir a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca. Então Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando animais e aves de todas as espécies puras, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos, como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, escutamos esse texto, esse relato tão conhecido da Bíblia, né? Noé estava trancado na arca, o dilúvio, o mar, representa o pecado, a morte, as intempéries da vida. E Noé solta essa pomba, depois de 40 dias, ela volta porque não encontrou repouso, não encontrou lugar firme. Ou seja, meus queridos, uma simbologia belíssima aqui, né? A pomba, dentre muitos significados, o seu principal é o Espírito Santo, né? Meus queridos, nós vivemos isso constantemente, essa experiência de Noé, né? É ou não é verdade? Quando alguma situação difícil da nossa vida toca a nossa existência, né? Quantas vezes nós ficamos por procurar, né, pés firmes, morada, repouso, segurança. E quantas vezes nós não encontramos, né? Essa foi a tentativa primeira que Noé fez para ver se
as águas da morte, as águas, né? As águas da preocupação tinham cessado, tinham diminuído, abaixado. É o Espírito Santo de Deus, meus queridos, o único capaz de nos levar para a terra firme. É uma coisa, é um significado muito belo que a liturgia de hoje nos traz para a nossa espiritualidade, para a nossa vida pessoal. Por isso que é importante, presta bem atenção no que o padre vai dizer. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, na sua caminhada, mas se você está passando agora, ou quando você vier a passar, uma situação de dilúvio, de morte, lembre-se sempre desse texto. Se você estiver passando por um momento difícil, nesse momento, preste bem atenção. Vai acontecer em algum momento a situação que você tanto espera de refrigério, de paz, de bonança, de terra firme, de segurança. Vai acontecer. Não existe dilúvio, meus queridos, que perdure para todo sempre. Não existe, né? Aqui é o grande significado do pecado, né? Aqui é um pré-anúncio, é uma pré-figuração que nós chamamos na exegética, né? É uma pré-figuração do que depois no Novo Testamento vai ser o batismo de Jesus. O dilúvio, nas águas do dilúvio, ali o homem pôde perceber a sua pequenez, pôde perceber a morte que estava circundando-o, né? Olha só, Noé estava navegando, estava sobre a morte, mas a morte ao mesmo tempo estava em volta, não tinha para onde fugir, não existia terra firme. Ao mesmo tempo que ele estava lá e se via por de cima, ele não via saída senão aquele ambiente, aquele cenário, né? Aquele cenário de morte, de dilúvio. Era ele e os seus, ele e os animais. Ele não tinha mais ninguém. Muitas vezes nós nos vemos numa situação semelhante na nossa vida. Parece que não tem ninguém à nossa volta, parece que ninguém pode nos ajudar, parece que somos nós, só nós e Deus. E parece que o dilúvio não vai passar nunca. E Deus diz hoje para nós, vai passar. 40 dias, que representa, são muitos simbolismos aqui, né, minha gente? Não dá pra gente esgotar, algumas coisinhas a gente fala, né? 40 dias que representa o deserto da vida, né? Se a gente pegar na Bíblia, tantos 40 dias, né? 40 dias que Jesus ficou no deserto, 40 dias, 40 anos que o povo ficou na escravidão, enfim, 40 dias de dilúvio, ou seja, 40 dias de medo, de morte, de solidão, só a água para todo lado, não se via nada, nem ninguém, nem terra firme, nem vida, nada, só água, né? O 40 representa muitas vezes a nossa trajetória humana, a nossa vida. Há muitas situações da vida em que nós passamos neste mundo e que às vezes nós não compreendemos o sentido delas. Tem ou não tem situações da vida que nós não compreendemos o sentido? Tem muitas. O importante é transitar, é continuar, é não desistir, como Noé fez. Deu 40 dias, chegou o momento da alegria. Vamos ver se a alegria veio. Certamente ele já estava cansado, né? Da solidão da arca, da prisão da arca. Ele estava cansado, certamente. E o que ele faz? Ele abre a arca, ele lança a pomba, só que a pomba volta para ele, porque ela não encontrou pousada, parada. Ele pensou que era aquele momento que ia dar certo e não deu. Às vezes acontece isso na nossa vida.
Eu fiz tal coisa, eu pensei que ia dar certo e não deu. Minha gente, pensemos bem, né? Eu já cometi muitos erros na minha vida e você, eu tenho certeza que está me escutando, que também já cometeu. Ninguém erra em sã consciência, né, pensando que vai errar. É ou não é verdade? Quando a gente toma alguma decisão na vida, a gente faz alguma coisa, a gente toma alguma iniciativa, a gente não faz pensando em errar, a gente faz pensando em acertar. É ou não é? Mas nem sempre dá certo. 7 dias depois, ele lança novamente a pomba. Ou seja, ele não desistiu. Esse texto também para nós é perceber que, como batizados, Deus não desiste de nós e também nós precisamos não desistir de nós mesmos. Sabe, eu tenho sempre pregado isso nas minhas homilias, nas minhas reflexões. Meus queridos, se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar em mim? Presta bem atenção, se você não acreditar em você, quem você quer que acredite em você? Pare de se fazer vítima. Pare de se colocar por debaixo das situações e dos outros. Pare de se inferiorizar. Não deu certo ontem. Pode ser que dê hoje. Se não der certo hoje, amanhã pode ser que dê. Mas não desistir, não desistiu. Ele trazia certamente no coração a certeza que se Deus não o destruiu, como destruiu tanta gente pelo pecado, Deus haveria de honrá-lo. 40 dias lançou, não deu certo. Passou 7 dias, lançou de novo. Se não desse certo, eu tenho certeza que Noé faria mais 7 dias depois. Olha só. 7 dias. O 40 representa a nossa quaresma, né? 40 dias depois da quaresma é o dia da vitória de Deus, né? Ele buscou, não deu certo. Mais 7 dias, ou seja, no domingo seguinte, o domingo da vitória, ele tentou de novo. Se não der certo, tenta de novo, e de novo, e de novo, mas não desista. Não desista. Se Deus te deu essa missão, Ele vai te honrar. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Que lindo texto, né, minha gente? Depois ele lança a pomba sai depois de 7 dias e ela volta com um ramo de oliveira no bico. É o símbolo típico, né, próprio da aliança que Deus faz com Noé. Aqui a gente está carregado de simbolismo teológicos, exegéticos. Não dá para a gente explorar, né? Tudo, não dá. Primeiramente o símbolo do batismo, né? Mas o ramo de oliveira é o sinal da fortaleza que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. A pomba, já acabei de falar agora há pouco, que é o símbolo do Espírito. É o Espírito o único capaz de nos achar, de nos fazer achar terra firme em nossas vidas. Presta bem atenção, se você está passando por um momento de tribulação, de inconstância, momentos de dilúvio na sua vida familiar, pessoal, enfim, do seu trabalho, é o Espírito Santo o único capaz de te levar à terra firme e de te fazer forte. A oliveira, dentre tantos sinais, né? O óleo da oliveira, a oliveira representa a fortaleza que vem de Deus. A fortaleza, a força, a coragem. Quando as situações da vida apertarem, as dificuldades, as provocações dos acontecimentos, é Deus, é o Espírito, o único capaz de nos fazer fortes e de encontrarmos pés firmes. Sabe quando a gente fala aquele ditado, né? Aí eu recebi uma notícia que me tirou o chão, né?
exatamente a experiência contrária do que o texto quer sugerir, né? Perdi o chão, né? Vocês já devem ter escutado essa expressão. Ou seja, eu me desestabilizei como ser humano. Parece que tudo perdeu sentido, parece que que eu perdi a minha força, parece que eu não consigo mais fazer mais nada. É exatamente esse sentido oposto, é o sentido oposto a isso que o texto quer sugerir. Deus é o único que pode nos trazer o chão, que nos trazer a força. É o Espírito que nós recebemos no batismo. Meus queridos, a água que representa a vida antiga, a nossa inconstância, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, ela vai ficar para trás. Esses dilúvios que muitas vezes nos acometem vão ficar para trás. O que cabe a nós? Cabe a nós, primeiro que eu já falei, persistirmos, continuarmos, não desistir. E depois esperar por Deus e em Deus, porque Ele é o único capaz de fazer coisas que nós não podemos. Ele é o único capaz. Noé, depois que achou terra firme, né? Ela voltou, trouxe um raminho, e depois ele esperou e soltou de novo, e ela não voltou mais. Porque é claro que ela, certamente num desenho lúdico que nós construímos na mente, quando ela traz o raminho é porque a vegetação estava por cima, mas a água ainda estava tampando a terra firme. Às vezes tem acontecimentos na nossa vida que parece que está tudo bem, mas ainda não está bem. Continue firme na oração. Não é hora ainda de comemorar. Por isso que ele lança depois a pomba quando ela não volta mais, ou seja, agora ela encontrou terra firme. E o que ele faz? Ele constrói um altar, né? Ele constrói um altar em louvor a Deus, né? Ele oferece holocaustos a Deus sobre esse altar. Em toda e qualquer situação, minha gente, que nós não esqueçamos de que Deus está esperando ser amado, tanto nas situações difíceis, de dilúvios da nossa vida, quanto nas situações de ramos da vitória e da glória. Nunca esqueçamos da gratidão. Em toda e qualquer situação, a gratidão, ela pode transformar a nossa vida. Olha só, o holocausto é um sacrifício pleno de louvor e adoração a Deus. Deus se agrada tanto, tanto da gratidão de Noé, que ele toma decisão de nunca mais destruir a obra criada. Olha só. Então, que nós aprendamos com esse texto de hoje a persistência, a confiança, né? A insistência santa, o estar em Deus, o buscar a Deus, o crer em Deus, o único capaz de nos dar terra firme, e também pensarmos, refletirmos, tomarmos consciência de que Deus espera pelo nosso louvor e nossa gratidão. Que texto bonito hoje, né? Queridos, desejo a vocês uma quarta-feira cheia de Deus. Que nada nos tire de Deus, nem ninguém. Ele está sempre à nossa frente. Sempre. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.